Cozinhar representa nutrir o corpo, mas também nutrir a alma. Cozinhar pode também ser um ato de ativismo. E hoje nós estamos aqui com Gabriela Garrido, que é vereadora da nossa cidade aqui de Vitória da Conquista, delegada, ativista da saúde da mulher, da violência contra a mulher. Ela é voz da mulher no mundo e agora pré-candidata a deputada federal. Seja bem-vinda, Gabi. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E assim, eu gosto de cozinhar. Eu ultimamente não tenho tido muito tempo, mas eu sempre cozinhei para os meus filhos, para o meu marido, porque eu também sou casada, sou mãe, e a gente tem aquele acúmulo de tarefas de toda mulher moderna, né? É verdade, mas isso daqui também é um resgate, não só da nossa ancestralidade, mas também desse lugar de mulher na nossa vida, né, Gabi? Sem dúvida. Então, hoje nós vamos fazer uma receita deliciosa. Fica com a gente, acompanha todo esse episódio que vocês vão amar. Cozinhar é minha terapia. Bom, nós vamos fazer hoje então um bolo de tangerina, que é receita especial da nossa convidada. Não é algo que eu vi na vida. Conta um pouquinho como é que surgiu isso aí, Gabi. Olha bem, na verdade a receita original é de bolo de laranja. É de uma tia minha, que é minha madrinha. Ela mora em Itabuna, beijo tia. E ela foi uma das pessoas que me ensinou a cozinhar desde muito pequena. Eu cozinho desde adolescente, assim, sabe? Eu aprendi com ela e tinha uma faxineira lá em casa de nome Dona Jandira, que me ensinou também a fazer muitas sobremesas. Que ela ia lá sábado e depois eu ficava na cozinha com ela. Eu sempre gostei. E aí, minha tia cozinha muito bem, inclusive bolos, tal. A filha dela, minha prima, vende bolo lá em Itabuna, cozinha bem também. E aí, ela tem essa receita de bolo de laranja. E aí, eu adaptei para bolo de tanja. Por quê? Porque essa época tem muita tanja vendendo. E foi uma ideia que uma menininha, uma senhora que é minha amiga na Feira Orgânica que me deu. Ela tava vendendo aquela tanjinha bem pequenininha, bem azeda. E aí, ela falou assim, ó, para fazer o bolo. Ela falou para fazer um bolo daqueles de mistura que vende no mercado. Eu fiz, não, eu vou substituir o suco numa receita de bolo de laranja. Aí eu fiz, deu certo e é uma forma também da gente utilizar os produtos da estação, porque agora tá na época, né? Perfeito. De tanja, a gente acha muita tanja na rua e para comer uma alimentação mais natural, que eu sempre procurei também trazer para os meus filhos, a gente precisa estar focado no que é da estação, comer com o ritmo da natureza. Então, por isso que eu resolvi fazer essa receita hoje com vocês. Perfeito, até mesmo porque a natureza ela já tem a sabedoria dela. Chegou a época do outono, a gente precisa de vitamina C, então ela fornece vitamina C. Chega no inverno, a gente precisa de um alimento quentinho, daí vem as batatas. Então, se a gente aproveitar essa sabedoria da natureza, fica bem mais fácil de se nutrir. Com certeza. E o alimento da estação também, ele geralmente precisa, como já é do ciclo natural da vida dele, ele precisa de menos agrotóxico, de menos insumo. E assim a gente acaba fazendo uma alimentação mais natural e também pode consumir os produtos da agricultura familiar, que é uma forma também de ajudar a nossa comunidade. Perfeito. Vamos lá então, começar. Então aqui a gente tem 6 ovos. Separamos 6 ovos e eu vou bater a clara em neve. Para bater a clara em neve, eu botei uma pitadinha de sal, porque dizem que a clara fica mais durinha. Vamos ver, né? Vou mostrar pra edição, né? Aí, gente, ó, clara em neve, tá? Aí agora eu vou misturar as gemas. Gabi, conta um pouquinho pra gente como que você virou delegada, defensora da mulher, como que foi essa história aí? Menina, foi assim, delegada na realidade foi mais um acaso, porque eu era concurseira, fazia concurso público, e aí foi, acho que um dos primeiros concursos que eu fiz, eu passei. E eu já tinha, na época, eu estava com um menino pequeno, estava grávida na verdade, quando chamaram a primeira turma, aí eu não pude ir na primeira turma. Quando meu filho estava com 1 ano e um pouquinho, aí eles chamaram a outra turma, como eu já tinha dado entrada nos documentos da primeira vez, as certidões das coisas, aí eu fui chamada e entrei. E quando a gente passa no concurso, seja de juiz, de delegado, de promotor, a gente geralmente vem pro interior. Então foi assim que eu cheguei em Conquista. Eu não sou daqui, eu sou de Salvador, mas eu moro aqui há 22 anos. E aí eu precisava de uma cidade que me oferecesse uma certa infraestrutura, porque eu já tinha uma criança pequena. E eu pensei em Itabuna, porque minha tia morava lá, mas as vagas de lá já estavam tomadas, já tinham pessoas lá previstas. E aí, quando eu conheci Conquista, que eu entrei aqui, eu gostei demais da cidade. Na época, a gente tinha frio mais tempo do ano. Eu cheguei aqui no fim de março, início de abril, já tava bem frio. E eu adorei o clima, achei uma delícia. Eu sou de Salvador, mas eu gosto de frio, gente. Eu só gosto de calor para a praia. Acabou, a praia, pronto. Agora Conquista pra mim combina com frio. E aí eu fui vivendo aqui. Inicialmente a intenção da gente era passar um tempo, minha e meu marido, e voltar para Salvador. Só que aí eu fui gostando da cidade, fui criando vínculo com a cidade, fui vendo que a qualidade de vida, principalmente para quem tinha filho pequeno, era muito melhor aqui.
E aí a gente acabou ficando aqui, comprando casa aqui, meu segundo filho já nasceu aqui. E foi assim que eu cheguei na polícia e na cidade. Especificamente delegada da mulher, me conta. Especificamente, eu comecei a trabalhar em cidades pequenas, tá? Daqui, circunvizinhas. Sempre morei aqui, mas trabalhava nas cidades circunvizinhas. Teve uma época que eu trabalhei no plantão central. E nessas cidades, a gente atua como um clínico geral. Sabe aquele médico da família? Pois então, tudo que acontece é na mesma delegacia. Eu comecei a ter contato com mulheres vítimas de violência daí. E quando eu entrei na polícia antes da Lei Maria da Penha, tá? E aí, quando veio a lei, o que é que eu passei a fazer? Eu passei a fazer um trabalho que eu faço até hoje, que é em escolas, em reuniões, e começar a conversar com a comunidade sobre essa temática e instruindo as mulheres sobre seus direitos. Eu comecei a fazer esse trabalho nas cidades pequenas que eu trabalhava mesmo. E aí, como eu acho que só eu fazia isso na região, aí começou a crescer. Aí a última comarca que eu trabalhei foi na Barra do Choça. Beijo, povo da Barra. Eu fiquei 10 anos lá. E aí 10 anos você cria bastante vínculo com a cidade, quer dizer, no meu caso, né? Porque eu sou uma pessoa que cria o vínculo com os locais que eu trabalho. E aí eu comecei a desenvolver mais projetos, inclusive com abuso sexual infanto-juvenil, trabalhava junto com o Conselho Tutelar, comecei a desenvolver diversos projetos. Aí acabou que surgiu o convite, há 6 anos atrás, para eu assumir a titularidade da DEAN aqui. E aí, nessa época, eu vim trabalhar apenas com violência doméstica. No começo, eu achei até que eu não ia me adaptar a só trabalhar com isso, porque eu estava acostumada com muito movimento. Mas quando eu cheguei na delegacia, eu vi que tem muito movimento. Muito movimento na delegacia. Sabe? É uma coisa assim, são muitos casos, assim, tem movimento o dia inteiro, todos os dias. Então, você tem a dimensão do quanto esse problema é estrutural e de como muitas mulheres passam por ele. E aí, o que é que eu via? Primeiro, eu dei uma melhorada no atendimento da delegacia, no fluxo de atendimento, que não era bom. As mulheres iam, prestavam queixa, e elas voltavam para ser ouvidas 3 meses depois, 6 meses depois. Enfim, eu achava aquilo assim um fim de mundo. E não é o que a lei prevê, porque a lei prevê que você seja ouvida nas 24 horas. Então, a gente conseguiu fazer uma mágica lá de arrumar um fluxo de trabalho, e as mulheres passaram a ser ouvidas na hora que elas prestavam queixa, já pediam uma medida protetiva se quisessem, tivesse lesão, a gente já fazia guia, já fazia tudo, e ela já ia para casa sem precisar voltar na delegacia. Isso já foi o primeiro grande marco, né, que as mulheres começaram a comentar. Depois eu comecei a fazer campanhas como eu fazia nas cidades pequenas que eu trabalhava, só que Conquista é uma cidade grande. Então, tomou uma dimensão maior. Muito grande. Aí eu comecei a desenvolver projetos paralelos, como a DEAN vai às escolas, que é o que eu fazia nas minhas cidadezinhas lá queridas do coração. Só que aqui, como é uma cidade maior, isso tomou uma proporção maior. Principalmente porque ninguém fazia esse trabalho aqui. Sim. Então, tipo assim, apareceu um alienígena que, assim, vai nas escolas, conversa com as Educação. pessoas, faz a prevenção. Então, assim, as pessoas começaram a se interessar. E eu comecei a desenvolver porque eu vi, assim, que o problema era tão cultural e que muita gente não sabia nem da existência do equipamento de proteção, nem da DEAN, nem do CRAVE, que inclusive ontem foi a revitalização e a comemoração de 20 anos do CRAVE aqui na cidade. Muita gente não sabia. Minha primeira estagiária era estudante de Direito. E ela não sabia que existia a DEAN na cidade. Eu falei, gente, o equipamento não é conhecido. Então, assim, eu falei, eu tenho que fazer isso aqui ficar conhecido, para todo mundo saber que existe, para poder usar o serviço. E aí eu comecei a fazer campanhas, eu comecei a fazer eventos, eu comecei a fazer uma divulgação grande. Eu tinha parceiros ótimos, a Sudoeste mesmo, ela me cedia um horário de tempo comercial e a gente, de 3 meses, a gente fazia campanhas, o Shopping Boulevard. Aí eu comecei a angariar parceiros e fazer campanhas. Aí eu conheci umas artistas, a gente começou a pintar isso pelos muros da cidade. E aí o trabalho foi crescendo naturalmente, assim, é um fluxo, entendeu? Você entra no flow e você vai indo. E eu sou muito criativa, então assim, eu gosto de me envolver nessas coisas. E aí eu fazia evento, e aí eu fazia palestra. E o trabalho foi fluindo naturalmente e eu fui ficando conhecida na cidade por conta dessa forma diferente de trabalhar no serviço público. Nossa, que dá Aqui, gente, ó, eu juntei 2 xícaras de açúcar, tá? Em relação à sua própria história, você já tinha tido contato com a violência contra a mulher? Alguém da sua família já sofreu violência? Não, na minha família não. Eu já tive contato com violência contra a mulher, como praticamente todas as mulheres tiveram.
com importunação sexual, né? Com assédio. Eu acho que isso aí, praticamente toda mulher adulta já passou por isso na sua vida. Eu acho. Assim, é a minha opinião. Aqui é suco de tangerina. Eu boto uma xícara, depois eu vou botando mais um pouquinho. Tem gente que cozinha de olho, gente, é péssima da receita. Na receita, por exemplo, tem que é uma xícara de óleo. Eu nunca boto uma xícara, tá? Eu boto só meio. E aí substitui pelo suco. Aí eu substituo pelo restante. Entendi. Entendeu? Porque aí eu acho que fica mais legal. Então vamos aproveitar e vamos explicar para as mulheres o que são essas violências, porque muitas mulheres estão submetidas à violência, mas não têm consciência. Sabem. Pois é, me dá a farinha. De que estão. Vou botar aqui, tem 2 xícaras. Tem 2 xícaras, certinha? Eu vou confiar, hein? Pode confiar. Ai. Não, mas a medida aqui é essa. É? E aí eu boto 2 xícaras de farinha e 3 colheres de sopa. Eu boto bem cheinha, porque como são 6 ovos, tá? Mas não se espantem não, que ele vai ficar, vocês vão ver depois a consistência da massa, a massa fica bem molinha mesmo, parece que o bolo não vai dar certo. Não fica aquela massa durinha de bolo, mas vai dar certo, tá? Bem, peraí que eu já falo dos 5 tipos de violência. Misturou tudo bem, e agora a gente bota um pouquinho de fermento, assim. Eu não sei medir não, mas tipo, acho que uma colher de chá, né? Quer dizer que você tem agonia então de... É isso, eu acho que, não sei, é porque como eu tenho muita forminha assim, eu posso não parecer, mas eu sou um pouco mulherzinha, tá? Eu tenho muita forminha, daquela forminha bonitinha que fica com desenho em cima de coração, que fica com não sei o quê. Aí pra poder untar, dá um trabalho horrível. Aí depois que eu descobri o demoldante, minha vida mudou. É um spray, gente, você faz assim, e não precisa botar farinha, não precisa botar nada. Enfia a massa e solta certinho. Eu não achei, pode ser do jeito das vovós de antigamente. Lá no Fabrício Embalagens. Lá tem. Geralmente agora eu compro ela pelo Mercado Livre, que é mais fácil pra mim, sabe? Sim. Mas lá tem. Geralmente tem. Aí, ó, a massa, gente, ó, ela vai ficar assim, meio parecendo que ela é mole, mas ela não é mole, tá? Ela vai ficar boa, porque a maisena, não sei se vocês lembram, vocês já fizeram mundial na vida, vocês são jovens, mas a maisena é um espessante. Então, quando vai cozinhando, ela vai dando mais consistência para o bolo, tá? Então, o bolo que leva maisena, ele fica um pouquinho mais assim, porque senão ele fica seco, tá bom, gente? Maravilha. E aqui vocês estão vendo que ficou, inclusive, os bagacinhos da tanja, tá? Aí, se você quiser um charme a mais, tem ralador na cozinha? Tem. Pronto, deixa eu lavar uma tanja e trazer pra ralar uma casquinha, assim, pra poder... 5 tipos de violência. Física, sexual, moral, patrimonial e psicológica. A lei protege desses 5 tipos de violência à mulher, certo? É uma lei que é considerada uma das 3 melhores leis de proteção de gênero do mundo. Faz aniversário agora em agosto, no dia 6 ou 7, não me lembro exatamente, que eu sou péssima de data. E só tem uma falha pra mim, que a lei, ela prevê políticas de prevenção, que é muito importante, porque, olha bem, quando o crime acontece, já aconteceu. A mulher já apanhou, ela já morreu, ela já foi vítima, já aconteceu. Então, claro que você tem uma resposta policial, uma resposta judicial, dá uma sensação de conforto para a família. Mas o que é o ideal? É que a mulher não seja vítima, é que o crime não aconteça. E a lei prevê isso, prevê que sejam feitas políticas de prevenção. Só que ela não prevê de onde vem a dotação orçamentária, porque a coisa pública é diferente da coisa privada. Para você colocar dinheiro numa coisa, esse dinheiro tem que estar previsto em algum lugar, certo? Você não pode resolver, por exemplo, tirar um dinheiro aleatório do orçamento do município ou do estado para fazer isso. Isso tem que estar previsto em orçamento público e em lei de dotação orçamentária. E essa lei não previu de onde é que vinha esse dinheiro. E por isso que a gente ficou com essa parte da lei capenga. E a gente tem que estar buscando sempre orçamento para poder fazer essa parte de prevenção, que é muito importante. Ou fazer voluntário como você, né, Gabi? Exatamente. Só que assim, o voluntariado anônimo, sozinho, ele não dá conta. Então, o que é que a gente tenta fazer? A gente tenta implementar leis que façam com que isso seja uma obrigação do Estado, porque a gente não tem tanto braço. Por exemplo, em março, eu dei 60 palestras. Em março. Tinha dia que eu dava palestra de manhã, de tarde e de noite. Eu tirei licença-prêmio da polícia para poder ficar dando palestra, porque senão não tinha condição, né? Ficar na delegacia, na Câmara, ali dando palestra 60 vezes, não tem condição. Mas assim, eu tô dando palestra até hoje do que ficou de março. Por exemplo, sexta eu tava em Caraíbas dando palestra, porque também tem as cidades vizinhas que não tem quem faz, entendeu? Então assim, o que é que seria importante? Que a gente implementasse isso nas escolas. Um programa de política pública contínuo. Aqui em Conquista, provavelmente ano que vem a gente já vai ter, porque eu aprovei uma lei que prevê isso.
que é simplesmente estabelecendo o que a Lei de Diretrizes e Bases Educacionais fala desde 2021, que o estudo de gênero e a prevenção de violência tem que ser trabalhado desde a creche até o 2º grau, que na minha época chamava 2º grau, e continuamente e de forma transversal. Então, assim, não adianta você fazer assim, em março, vamos lá em março falar disso, nunca mais falou disso, não adianta, tá? Tem que ser uma coisa transversal, resgatando a importância histórica da mulher, resgatando os episódios de opressão, os episódios de superação, explicando por que você está fazendo isso, na linguagem de cada criança em cada fase, porque obviamente você vai falar uma coisa diferente com a criança, uma coisa diferente com o adolescente, tá? Para que isso vá introjetando na cabeça. E ao longo dos anos a gente tem uma mudança cultural que vai se refletir nos números de violência. E Gabi falou, gente, sobre essa questão de ser um medo comum a nós mulheres, que nós já temos naturalmente medo, mesmo que a gente não esteja em um risco real, nosso corpo reage com medo. Exatamente, a gente tem isso. Eu contei um caso do centro médico que eu fui na dentista, era no 2º andar, o elevador estava cheio, eu resolvi descer pela escada. Nesses prédios modernos, né, tem a porta de incêndio, que quando você entra na escada, fecha a porta atrás de você. Eu entrei, fechou a porta normal. Aí, a porta abriu, faz um barulho horrível, aquelas portas, e entrou um homem. O coitado não me fez nada, não deve nem saber que eu existo na face da terra. Mas só pelo fato de eu estar num lugar fechado de um lado, fechado embaixo, porque todos os andares são fechados e você abre quando vai sair, né? Com um homem lá dentro, isso já fez com que o meu corpo se sentisse estranho, com que eu ficasse olhando para trás para ver se o homem estava se aproximando de mim. Então, assim, a mulher, ela vive com essa sensação de insegurança, que só outra mulher vai saber. Um homem não vai saber o que é isso. Um homem não vai saber o que é ter seu corpo olhado sempre como um objeto de desejo sexual. Isso é uma coisa que a gente aprende muito pequena, é muito atávico nosso, por conta dessa cultura que a gente está imergida. Então, é importante que outra mulher se propõe a falar disso, porque para o homem, como ele não sabe, ele não sente, para ele não tem a menor importância. Você falar, então vai dizer que você é doida. Sim. Você falar que você ficou com medo de um homem que entrou na escada, vai dizer que você é doida, não é? Isso. Mas a gente sabe como é que a gente se sente. Como a gente se sente vulnerável, como a gente se sente exposta, como a gente vai no banheiro de uma festa sozinha, a gente fica já pensando que alguém pode empurrar a gente pra dentro. Então, assim, a violência, mesmo pra quem nunca sofreu um episódio de violência, é como se é uma ameaça que ela parasse no ar, pra todos nós. E você acabou de falar de um tipo de violência psicológica, que é o assédio, e que leva, Sim, né, que muitas quase mulheres toda mulher sofreu, né? até o burnout. Assédio no trabalho, que é o assédio sexual, importunação sexual, que é ser importunada na rua, você tá caminhando lá, fazendo sua caminhada, aí o cara tá encostando no carro, tá buzinando, às vezes passa a mão, já teve casos de moto, de passa a mão nas meninas, ou você tá numa festa, muito comum em adolescentes, mas adulto também faz, infelizmente, aí puxa a menina pelo cabelo, beija, então assim, quase todas as mulheres já passaram por algum episódio que envolve essa parte de crime sexual nas suas vidas, infelizmente, né? Infelizmente. E conta mais um pouquinho pra gente, antes da gente levar esse bolinho aqui pro forno, sobre esses tipos de violência para que a mulher identifique. Por exemplo, a mulher tá passando por um tipo de violência psicológica. É o grito, é a manipulação. A psicológica é isso aí, é um processo contínuo, não é um ato único, entendeu? Pode vir por ameaças, por humilhações, por xingamentos. Na realidade, a violência psicológica faz com que a gente se sinta menor, sabe? A gente vai se sentindo cada vez menor, cada vez mais acuada e vive num estado de tensão, como se você tivesse que tentar equilibrar tudo para o cara não dar uma surtada. Então, isso, quando você se sente pisando em ovos, já é uma coisa esquisita no relacionamento, já acende seu sinal de alerta, tá? Porque você, com certeza, você tá passando ali, entrando num processo de violência psicológica. E não precisa deixar chegar no último grau, que é a violência física, geralmente. De jeito pra nenhum. buscar ajuda, apoio, terapia. E sair desse relacionamento, pelo amor de Deus, né? Gabi? É isso. Com Aí certeza. o bolinho, gente, depois de batido, ele fica com a massa bem molinha, porque ele cresce bastante, é bem aerado. Aí nós vamos levar pro forno, e enquanto a gente leva pro forno, nós vamos fazendo a calda e continuando aqui nosso bate-papo. É isso aí. Então, como que essas mulheres vão ter acesso à informação de saúde? Eu peguei uma pesquisa hoje, amiga, que quanto menor a cidade, mais as mulheres são vítimas de violência. Exatamente porque não tem rede de proteção. Eu vou fazer até um vídeo sobre isso. Pois é. E aí, todas essas mulheres têm uma ferramenta na mão hoje, que é o celular. Exatamente. Então a gente tem que fazer parte da época da internet, que tira da era das trevas. Exatamente. Sabe? Novamente, né? Inclusive, quando eu fiz meu Instagram, Gente, pra fazer a caldinha. pois é. Eu não tenho medida não, tá, gente? Eu boto um pouco de açúcar e boto um suquinho e deixo ele aqui cozinhando, tá?
De vez em quando, se eu tiver, eu boto uma cachaçinha também, igual que evapora, relaxem, tá? E aí fica só assim, o gostinho pra tirar o doce, pra ficar azeda. Essa eu não sei como é que vai ficar, porque a tanja tá grande e ela não tá muito azeda, muito ácida. Então saiu uma pesquisa, eu tô com os dados aí, que quanto menor a cidade, mais as mulheres estavam sujeitas à violência. Aqui é uma pesquisa do Instituto Maria da Penha, tá? Pesquisa séria. Cidades pequenas, grandes desafios para enfrentar violência doméstica. Instituto Maria da Penha. Em 2024, os municípios com até 100 mil habitantes registraram a taxa de 1,7 feminicídios por 100 mil mulheres, acima da média nacional, que é 1,4. Ou seja, embora 41% das brasileiras vivam em municípios de até 100 mil habitantes, ou seja, vivem em cidades pequenas e no máximo razoavelmente médias, essas cidades concentram 50% dos feminicídios. Altíssimo. Pois é. Apenas 5% possuem delegacias especializadas em atendimento à mulher, 3% contam com casa-abrigo, 27,1% tem ao menos um serviço especializado. Gente, um serviço especializado é assim, ó. Se tem CREAS, né? Se tem CAP, se tem alguma coisa que a mulher possa se socorrer, porque a maior parte dos municípios não tem absolutamente nada. E aí, o que essas mulheres fazem? Pois é. Aí essas mulheres vão ter que se valer do Disque 100, vão ter que se valer da delegacia local, vão ter que conhecer seus direitos, às vezes, para argumentar com um funcionário que ela encontra lá, que é extremamente machista, que fala para ela voltar para casa e fazer as pazes com o marido, entendeu? Então, assim, essas mulheres precisam se informar dos seus direitos e se organizar para poder lutar por essas redes de proteção. Porque se não lutar, não vem. Infelizmente, tudo na vida da gente é luta, gente. Ô Gabi, então vamos falar um pouquinho para essas mulheres, para elas terem noção de quais são esses direitos delas? Pois é, elas têm direito a atendimento psicológico, elas têm direito a um atendimento humanizado, elas têm direito a ser encaminhadas para programas de proteção, como aluguel social, por exemplo, quando ela não tem onde morar, não quer ir para casa de um parente e não quer ficar na casa, porque durante a medida protetiva também ela pode ficar na casa e o marido ser gentilmente convidado a sair pelo oficial de justiça e pela polícia. Então ela tem algumas medidas que vão salvaguardar não só a vida dela, mas o bem-estar, porque assim a gente não quer só sobreviver à violência, a gente quer viver de fato uma vida plena, né? Sim. E para isso a gente precisa desse arcabouço protecional que na maior parte das cidades não existe. Entendi. Então digamos que uma mulher que viveu uma violência aqui no interior desse, daí ela tem que vir pra conquista? Não, ela tem que ir na delegacia da cidade dela, passa. Certo? E se não tiver? Pois é, se não, descoberta? aqui não tem nenhuma cidade que não tem delegacia. Não vai ter DEAN, mas delegacia vai ter, tá? Se não, ela pode registrar na delegacia digital, se ela não quiser ir na delegacia. Porque da delegacia digital, aí ela, mas de qualquer forma ela vai ter que ir, tá? Ela vai ser chamada e vai prestar depoimento, mas pelo menos vai ficar o primeiro registro constando da forma que ela quiser. É autoexplicativo, tá? É só jogar Delegacia Digital Bahia, pá, que você já sai lá. E aí eu acho um pouco interessante falar, e você deve ter observado em muitos casos, que muitas dessas mulheres, elas são codependentes emocionais. Então elas têm dependência financeira, elas têm dependência emocional, e elas também têm o homem como suporte para lidar com essa codependência, aprender sobre esse transtorno e como se livrar, né? E é muito normal que a mulher tenha essa codependência, porque a gente é educada para sentir que um relacionamento é o centro da nossa vida. Ele não é parte da nossa vida, ele é o centro da nossa vida. Então, quando esse relacionamento não dá certo, a gente também se sente, além de tudo, culpada, porque o relacionamento não deu certo. Porque você não fala assim, ai, que homem desgraçado, você fala assim, gente, como ela escolheu mal. Gente, ela tem o dedo podre. Ai, que pai péssimo que ela escolheu pro filho dela. Não é assim que as pessoas falam? Pois é, isso aí faz com que essa mulher se sinta responsável por uma coisa que ela não tem responsabilidade, que é a ruindade do homem. A ruindade do homem é dele, é a responsabilidade dele. E a gente tem que aprender a nomear. Eu sei que muitas vezes a gente fala sem pensar, a gente fala sem sentir, mas a gente tem que se policiar, porque isso reforça uma cultura de culpa, reforça uma cultura de responsabilização da vítima, entendeu? Sim. Até nas matérias você vê, por exemplo, assim, aquela mulher do que foi arrastada lá na margem do Tietê mesmo, em vez de dizer assim, o homem atropela a mulher e arrasta, não, mulher é atropelada pelo homem. Gente, a mulher não foi atropelada, o cara que atropelou ela, ele agiu, entendeu? É como se você quisesse tirar com a linguagem a culpa do cara e colocar na moça, entende? Então até isso a gente tem que pensar, porque nem sempre tudo é a linguagem que fala, a metalinguagem, a linguagem emocional
também tem um impacto nas pessoas que estão tomando conhecimento daquele fato. Uhum. E eu vou falar pra você, um medo comum que eu observo muito nas mulheres é que elas têm medo do que vai acontecer com esse parceiro depois. Porque Não mesmo devia, porque ele não tá com pingo de medo do que tá acontecendo com você no momento, inclusive. Tá? mesmo vivendo em violência, muitas delas amam esses parceiros. Aham. Pois é muito difícil, porque ela se sente culpada pela manutenção do relacionamento, ela acha que ela vai estar destruindo a família. Então toda essa culpa também religiosa, cristã, da nossa cultura mesmo, recai sobre as nossas cabeças, entendeu? É muito difícil, não é uma decisão fácil, porque às vezes até a própria família da mulher fica contra a mulher, isso é muito comum, Sim, tá? muito comum, muito comum. Então, aí ela chega lá na delegacia, ela faz a denúncia, ela vai receber muitas vezes uma medida protetiva. Se ela quiser, porque é um direito dela, se tiver alguma lesão, alguma coisa, ela vai receber uma guia para fazer um exame de corpo de delito. É muito importante que faça, porque isso é uma prova, tá? E a melhor coisa que tem em processo é prova, gente. Então, assim, guardem todos os prints, conversas, fotos de agressão, o que vocês tiverem, nome de testemunha, horário que aconteceu, anota, porque a mente da gente trai, para poder você relatar direitinho, você ter provas e você conseguir passar pelo processo, porque não é fácil. Ainda tem isso, não é fácil. Não é chegar lá e ser acreditada. Eu mesmo Deveria, né? Uma paciente agora que ela foi fazer a queixa e chegou lá, ela foi desacreditada. É mesmo? Foi. Aqui? Sim. Misericórdia. Ela falou, não, volta pra sua casa. Gente, não tô crendo. Aqui na DEAN. Foi. Socorro, Deus. Eu não trabalho mais lá não, tá? Então, assim... eu tô afastada por conta da política. Ela não conseguiu. Gente, é muito terrível. Isso é muito terrível. Pois é. E assim, ó, a medida protetiva pela nova lei, pra você ver como é que é, né, o serviço. A medida protetiva pela nova lei não precisa nem ter crime. Não precisa ter crime. Você pode chegar lá e falar assim, ó, eu não quero registrar queixa, mas eu quero uma medida protetiva. Você pode chegar, o seu advogado pode pedir, a Defensoria Pública pode pedir. Então, assim, não tem necessidade de você ter uma justificativa para você pedir, você expor essa justificativa, entendeu? Você não se sente segura, é uma sensação sua. Pronto, você pede uma medida protetiva. Olha que bom, gente, esclarecer, né, esse direito. Muito bom. E aí, Gabi, eu vou entrar contigo agora em um assunto ainda mais delicado, que é a questão da violência e o abuso infantil. Vixe, Maria, aí é triste. O que os pais podem fazer para proteger suas crianças? Bom, primeiro, assim, criança, você tem que manter sobre a sua vigilância. Mesmo que você esteja numa igreja, criança pequena não vai em banheiro sozinha. Não anda sozinha. Tem que ter muito cuidado se você for deixar dormir na casa de alguém. Muito cuidado. Até dos seus próprios parentes. Porque a maior parte dos abusos acontecem dentro das famílias, tá? A gente tem que acabar com essa ideia da nossa cabeça de que família, todo mundo se ama, todo mundo é legal, que coisa linda. Porque as estatísticas mostram que não é assim, tá? Que o perigo maior para a mulher, em todas as fases da sua vida, é dentro de casa, perto da família. Quase 70% dos estupros cometidos no Brasil são contra meninas menores de 13 anos de idade e acontecem dentro de suas casas. Então, a maior vítima de violência sexual não é a mulher, é a menina. E todas as vítimas que eu atendo, né, muitas vezes já adultas, que passaram pelo abuso infantil, elas têm um ódio mortal do abusador, mas elas têm uma raiva maior ou igual das mães, porque muitas vezes elas contaram para as mães e as mães não acreditaram. E além de não acreditar, Depois às vezes criança. instiga a menina. É. Fala que tá querendo tomar o marido, né? Isso eu já vi, fizeram já na minha frente, tá? Que tá querendo tomar o marido. Por quê? Porque, gente, o machismo, ele é estrutural. Então, aquela mulher, não é porque ela é mulher que ela não é machista. Ela também é machista. Então, ela reproduz, às vezes, uma violência que ela mesma sofreu. Entende? Sim. Principalmente quando a menina já tá virando mocinha, quando a menina já tá começando a ter corpo de mulher. Então, muitas vezes, essa mãe, por problemas emocionais dela, por falta de esclarecimento, por falta de qualquer coisa, às vezes ela não dá conta mesmo de ver a filha dela se tornando mulher, ela compete com essa filha e quando essa filha revela esse abuso, ela ou desacredita ou ela fala que a culpa é da menina. Sim.
Acontece muito. Uhum. Aí, no caso, uma mãe dessa, que recebeu uma notícia dessa, eu sei que não é fácil, gente, pra Não é você, mesmo. que é mãe ou pai, que recebeu uma notícia dessa. São tantos sentimentos que emergem que a gente não sabe nem o que fazer. Mas o que a gente faz, então, Gabi? Ó, a primeira coisa é ficar calma, tá? Eu fiz até um vídeo que vai sair em agosto falando isso. O que é que você faz nos primeiros 5 minutos? Quando você, se uma criança, qualquer criança, vira pra você. E fala isso. Fica calma, respira. Tenta não ficar soterrando a criança de pergunta, tá? Você só precisa falar pra ela o seguinte, ó, eu acredito em você, eu vou estar do seu lado, você não vai passar por isso sozinha. Alguma coisa que faça ela sentir que você acredita nela. Porque assim, a criança, ela demora pra contar porque ela tem certeza que não vão acreditar nela. Inclusive porque às vezes o próprio abusador fala isso pra ela. Aí você vai falar, ninguém vai acreditar em você. Né? Eu vou dizer que é mentira. Ou então ameaça assim, a culpa é sua, você que me provocou. Ou ameaça, eu vou matar você, vou matar toda a sua família. Entendeu? Então assim, a criança ela tá numa situação de pavor muito grande. Então o ato de contar é um ato de coragem, tá? Então a primeira coisa, você tem que engolir seu pavor, porque claro que a gente fica desesperada, não é uma notícia fácil, né? E se colocar do lado da criança. Depois, evitar ficar perguntando demais. Por quê? Porque primeiro revitimiza, tá? E além de revitimizar, você pode atrapalhar a investigação, porque a memória da criança pode ficar confusa. Diante de tanta pergunta, ela pode começar a se confundir. Então, assim, aqui na cidade, gente, a gente tem a escuta protegida. É um local que a criança vai ser atendida por um profissional que é especializado em fazer esse tipo de pergunta e esse tipo de condução. Então, só demonstre que acredite ela. Evite que ela tenha contato com o agressor, mesmo que não tenha se confirmado, mesmo que você duvide do que ela está falando. Não mostre para ela que você duvida e não deixe mais ela sozinha com o agressor, para que ela não tenha outro episódio, porque ela vai perder a confiança em você. Procure o Conselho Tutelar ou o Núcleo da Criança e Adolescente, que fica ali na Avenida Rosa Cruz, na nossa cidade. Se na sua cidade não tem delegacia especializada em criança e adolescente, você pode ir na delegacia comum e no Conselho Tutelar, registrar a ocorrência. E você pode se socorrer dos serviços de saúde e procurar atendimento psicológico para essa criança, porque com certeza ela vai precisar, porque é terrível. Geralmente o abusador é um parente bem próximo, pai, padrasto, avô, e eles fazem chantagem, e é uma coisa muito desgastante, e às vezes até a própria família fica culpando a criança por uma coisa que a criança não tem a menor culpa. A gente tem que entender que a responsabilidade dos seus atos é do adulto, não é da criança, tá? Isso é a primeira coisa que a gente tem que ter claro na nossa cabeça. Então, o cara que é um escroto não é a criança que provocou, nem que ficou pelada na frente dele, nem nada disso. Porque uma pessoa razoável, a criança pode fazer isso e ela não vai agir sexualmente para essa criança, porque isso é crime, entendeu? É crime, é imoral, é feio, é horrível de todas as formas. Ô, gente, nenhum abusador chega com cara de mal. Nunca, jamais. Eles são Pelo ótimos. contrário. É, até porque eles têm que criar uma confiança com a criança, tá? É. Então eles não são assim agressivos geralmente, eles geralmente ao contrário, eles presenteiam as crianças, eles são carinhosos e às vezes até a própria carência que a criança tem de carinho na sua família faz com que ela fique mais vulnerável a isso, porque o ser humano ele precisa, né, desse contato, de afeto, da sensação de pertencimento, de se sentir especial. Seu filho é uma criança, mas ele é um ser humano, ele quer se sentir especial e muitas vezes o abusador ele joga com isso, fazendo com que a criança se sinta especial. O que deixa a criança ainda mais confusa. Sem sombra de porque dúvida. ao mesmo tempo é quem dá o afeto e ao mesmo tempo é quem abusa. E aí então, ela se sente mais culpada ainda. a criança não sabe muitas Eu acho que vezes. já tá bom, gente. Aí fica assim, ó. Tipo uma caldinha assim, grossinha, tá vendo? Uhum. Desliga. Eu não sei mexer nesse violão, não, tá? Pronto. Gente, nosso bolinho ficou pronto aqui. Lindo, delicioso, tenho certeza. Mas Vamos vamos confirmar provar, agora. Vamos lá. E aí, pois é, gente. A gente tem que ter consciência, né? Que a gente precisa se unir. Que uma mulher precisa ajudar a outra. Precisa informar a outra. Precisa levar conhecimento para a outra. E é muito importante que a gente esteja ocupando os nossos espaços de poder. Porque a gente não tem que passar procuração para ninguém nos representar, não. A gente mesmo tem que se representar nos espaços de poder. Então é importante a gente levar essa consciência para as outras, para que cada vez a gente tenha um sistema de proteção mais forte, um sistema de saúde mais forte, um sistema de educação mais forte. Porque é a mulher a primeira a perceber quando a política pública não está funcionando.
quem leva o filho para a escola, quem vai na reunião da escola, quem leva o menino ou o idoso no posto de saúde ou no hospital. É a mulher. É só ir nesses lugares que vocês vão ver. Então, a primeira pessoa que sofre as consequências de uma política pública que não funciona é a própria mulher. E não existe outro caminho que não seja político, gente. Eu sei que por conta, né, dessa divisão extrema demais, muita gente se cansou da política. Mas a política é o único meio que a gente tem de levar a nossa voz, de levar o que a gente precisa. Então a gente tem que acolher a política dentro do nosso coração como um mecanismo que vai gerar pra gente esses resultados. Exatamente. Né, E Gabi? depende de nós, da nossa união, da nossa força, a mudança que a gente quer ver no mundo. Inclusive, gente, Gabi é pré-candidata a deputada federal. Certamente, em breve, será a nossa candidata. Votem em Gabi, o voto meu já é seu. Obrigada. Já tô na campanha por Gabi. E aí, Gabi, deixa sua mensagem aí final para essas mulheres. Querendo saber mais do nosso trabalho, do nosso mandato, do nosso trabalho de ativismo, segue a gente lá no Instagram, é @delegada_Gabi, tá? A gente tá lá, inclusive a gente presta conta do mandato, fala dos projetos de lei que a gente deu entrada, dos que foram aprovados, do que tá acontecendo, visita os bairros da nossa cidade e também tá aberto para ouvir as sugestões de vocês, o que é que vocês precisam, o que é que vocês esperam, o que é que vocês querem, porque um cargo político, gente, nada mais é do que a representação da população. E enquanto representante, a coisa mais importante que a gente tem que fazer é ouvir as pessoas. Ouvir como elas querem que a gente preste o nosso serviço. Então a gente conta com as ideias de vocês para continuar trabalhando. Muito obrigada a vocês que ficaram aqui até o final. Curte, compartilha para essa mensagem tão importante chegar a mais pessoas. Compartilha para as mulheres aí da sua rede, perto de você, suas vizinhas, suas amigas, porque elas precisam também dessas informações que Gabi passou para a gente. Quero te agradecer, Gabi, por se foi um prazer disponibilizar, estar aqui com a gente e vamos provar esse bolinho. Aí prova aí que agora eu quero ver a nota. Dessa novidade aqui, primeira novidade, viu, gente? Parece que tá bem fofinho, né? Tá Tá bom? Ai, graças Muito. a Deus, que coisa boa. Muito Cozinhar pros bom. outros é sempre uma responsabilidade. E a caldinha, ela dá realmente azedinha. Um azedinho, né? Pois é, É, aí dá aí um contraste. Dá um contraste muito gostoso, super fofinho. Façam, gente, vale a pena. Tchau, tchau.